Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, Marcos, em seu Evangelho, ele nos apresenta justamente Jesus. Jesus que está no caminho e questiona os seus discípulos acerca de que ou de como estão aí falando a seu respeito. Jesus quer saber se a multidão que o acompanha, que vai ao seu encontro, que suplica um milagre, se eles sabem quem ele é. Por isso que Jesus disse: olha, quem dizem aí os homens que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: olha, Senhor, dizem por aí que tu és João Batista, que tu és Elias ou que tu és alguns dos profetas. O povo ainda não conhece saber de fato quem é Jesus. O povo não conhece Jesus. Por isso que o povo só ia ao encontro dele em busca de algo. Depois ia embora. Abandonava a missão. Abandonava o grande amor de Deus que se derrama através da presença de Jesus. Por isso que Jesus, depois desta resposta de Pedro, ele olha para os discípulos e pergunta: e vós? Vós que estáis comigo, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele vai dizer: muito bem, muito bem, mas não conte nada disso a ninguém. Não conta. E Jesus começa a ensinar. Começa a dizer que a sua missão, ela vai ser perseguida. Que ele vai sofrer muitos obstáculos. Que ele vai ser entregue, vai ser julgado e vai ser morto pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Mas irá ressuscitar. E aí Pedro, mesmo ali,
dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele diz: olha, Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus repreende Pedro: sai daqui, vai para longe, Satanás, porque tu pensa com pensamentos humanos e não com pensamentos vindos de Deus. Quer dizer, meus irmãos, nós precisamos pedir a graça a Deus para pensar, para fazer a sua vontade. Porque a nossa vontade, o nosso pensar, muitas vezes é egoísta, é incapaz, é invejoso, é maldoso. Mas os pensamentos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é perfeita, porque Deus quer nos salvar. Porque Deus que nos criou e nos criou para a perfeição, para a santidade. Por isso que nós temos que proclamar que Jesus é o Messias. É Ele, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor. Ele que mesmo sendo abandonado, maltratado e morto, Ele continua nos amando, nos perdoando e querendo nos salvar. Que Deus nos abençoe.